A graça e a paz, Igreja do Avivamento, amém? Quem está feliz com o Senhor, levanta a mão aí para a gente ver. E quem está muito feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Vamos aplaudir ao nosso Deus, amém? Queridos, eu quero começar nesta noite diferente de todas as noites que a gente vem pregar. Eu quero começar orando ao nosso Deus, amém? Curvemos nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno, Pai, infinito de misericórdia, te louvamos, Pai, te glorificamos, te exaltamos, te rendemos, Senhor, honras, glórias e graças, porque Tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Tu que vives, Senhor, para todo sempre, e nos resgataste, Senhor, da morte. Nesta noite, Senhor, vem falar conosco de uma forma diferente, Senhor. Fala, Senhor, audível aos nossos ouvidos. Fala, Senhor, direto. Seja sucinto, seja fácil no Teu falar, Senhor. Toca cada um aqui, Senhor, com o Teu poder. Que a Tua unção, Senhor, prevaleça sobre as nossas vidas. Assim como foste em Pentecostes, que o Teu Espírito Santo desceu sobre os Teus filhos, também nesta noite vem sobre as nossas mentes, tomando-as cativas ao Teu trono, Senhor, Teu trono de glória. E que cada coração aqui, Senhor, seja impactado pela Tua palavra. Esta palavra que será lançada, Senhor Deus, e que vai e que nunca volta vazia. Que nesta noite, Senhor, Tu venhas e tomes aqui o Teu lugar de direito neste altar, Senhor. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, mas o Teu Espírito Santo a nos ministrar. Importa, Senhor, que eu diminua para que Tu cresças. Eu sou apenas, Senhor, o pó e o fôlego de vida. Senhor, e este pó seja bem diminuto, Senhor Deus, para que a Tua glória venha neste local e cresça, Senhor Deus, e adentre cada coração aqui. É o que eu te oro em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, na autoridade do Teu nome, todo roubador da palavra, todo espírito de desvirtualização da Tua palavra, Senhor Deus, que seja agora levado, amarrado e sem força, cativo ao local onde o Senhor Jesus Cristo determinar, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Aleluia, queridos. Queridos, noite de Natal, noite estabelecida pelos homens, para que a gente venha a estar comemorando o nascimento de Jesus. E é interessante que Jesus, ele nasce todos os dias para mim e para você, e todos os dias ele se crucifica naquela cruz, todos os dias, sem exceção. E nesta noite não é diferente, mas é uma noite que foi instituída pelos homens, para que nós venhamos a celebrar este momento, este grande feito que aconteceu há 2000 anos atrás em números redondos. Amém? E eu quero deixar uma mensagem que Deus tocou ao meu coração, para que você venha a refletir, para que você venha a meditar nesta palavra, nessa meditação, nessa reflexão, perdoe, e que a gente possa absorver o que o Espírito Santo quer para mim e para você. Então, é Natal. Mas, o que é Natal? Se não mais um dia do ano. O mundo, de uma data determinada até hoje, celebra o aniversário da pessoa mais importante de todas, em todas as esferas da terra e dos céus. Jesus é o seu nome. O Deus que decidiu abrir mão de sua divindade para se fazer homem e pagar todos os pecados de toda a humanidade, ou seja, servir. Aproveitemos o exemplo dele para também nos despojarmos de todas as nossas glórias, entre aspas, e sirvamos ao nosso próximo, não só neste momento, mas em todos os dias de nossas vidas. Feliz Natal e cada dia de vida. A cada dia de vida. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no texto base de nossa pregação, que está no livro de Isaías, profeta.
profeta messiânico, capítulo 9, versículo 6. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. E Deus fala comigo e com você, através do nosso amado profeta e irmão Isaías, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, se eu for apresentar a pessoa de Jesus, eu quero apresentar a você como aquele que é o caminho, eu quero apresentar a você como aquele que é a verdade, eu quero apresentar a você como ele que é a vida, aquele que é o Deus forte, aquele que tudo pode, aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. É este o Jesus que nós queremos aqui apresentar àqueles que ainda não conhecem. E aqueles que pensam que conhecem, nós vamos reapresentá-los nesta noite, porque nós muitas das vezes estamos achando que conhecemos a Jesus, que já tivemos um encontro com Jesus, mas de fato ainda não tivemos, porque não tivemos a transformação devida. Os nossos corações ainda estão apegados às coisas materiais, às coisas deste mundo. Os nossos corações ainda não estão apegados a amar ao próximo como a nós mesmos. E principalmente, não amar a Deus acima de todas as coisas. Temos nos dias de hoje visto várias pessoas vivendo em função de uma vida cotidiana pautada nas coisas do mundo. E para Deus, nada. Nada para Deus. Tudo para os homens e nada para Deus. E nesta noite, conforme o profeta Isaías falou, foi dado a mim e a você um menino, Jesus Cristo, que nasceu para transformar o mundo, para retornar o homem à presença de Deus. Deus, ele é tão amoroso conosco, que quando nós pecamos, lá no jardim do Éden, ele nos tirou do jardim, mas ele não nos tirou do coração dele. Ele não nos tirou do coração dele. Por isso que João Batista, quando olhou para Jesus Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E mais à frente Jesus Cristo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida e a vida eterna. Então esta noite que os homens decidiram como que se fosse o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é uma noite para nós refletirmos o porquê de nós não estarmos todas as noites refletindo da forma como refletimos hoje, agindo da forma como nós agimos hoje. E Deus, ele tem projeto nas nossas vidas, e ele nos fala, nos prepara para que a gente venha a fazer toda a vontade dele, não a nossa vontade, mas a vontade dele, que é perfeita, que é agradável. A vontade de Deus para mim e para você são só coisas boas. Eu te convido a, depois do culto, você abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, e você entender qual foi o projeto, qual é o projeto, e o que sempre será o projeto de Deus. Até mesmo porque, quando chega no capítulo 3, quando vem a condenação, antes da condenação de morte, ele já nos colocou a salvação, através de quem? De Jesus, este que nós vamos nesta noite aqui enaltecer, como todas as outras noites fazemos, porque aqui é um local para que a glória seja dada, o louvor seja dado, a adoração seja dado, única e exclusivamente a Ele. Nós somos homens, mulheres, somos apenas o pó. Sem um sopro de vida, nada somos. E o sopro de vida pertence a Ele, a Deus, ao nosso Pai. Então que nesta noite em pauta a pessoa de Jesus Cristo, e este versículo, onde Isaías disse que Ele é maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então que esta paz do Senhor repouse sobre a vida de cada um. Não olhe mais para as tormentas e os levantes do mundo, mas para que você verdadeiramente sinta esta paz no teu interior, através da pessoa de Jesus Cristo. E para que a gente possa falar um pouco mais sobre o tema desta nossa pregação, que é: não percas a oportunidade, é agora. A oportunidade é agora. Não percas o tempo, não percas a oportunidade que Deus te dá. Todos os minutos das nossas vidas que nós vivemos, é Deus nos dando nova oportunidade para nós mudarmos. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 33 ao versículo 46. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 até o 46, nós iremos fazer esta leitura. Amém? Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, aqui à minha esquerda, estão estes dois versículos, o do texto base e o da pregação. Tá. Amém? E diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? Aquele menino que nasceu, e que hoje muitos cultuam ainda como menino, decidiu ir para a cruz, morrer por mim, por você, e lá ele entregou a vida, para depois tomar de volta. Queridos, nesta noite, Deus tem sete fatos que Ele quer que eu e você prestemos atenção para as nossas vidas diárias, cotidianas. O primeiro fato que é para que eu e você preste atenção é que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. No versículo 33, o que diz a palavra? Que os malfeitores. Jesus foi crucificado junto com os
malfeitores. Jesus morreu por quem? Por mim e por você. Então nós somos o quê? Malfeitores. Por que malfeitores? Porque fazemos coisas erradas continuamente. Continuamente. Alguns as fazem deliberadamente. E aí é onde é o problema maior. É quando você sente o desejo de estar fazendo aquelas coisas erradas e não controla. Porque o problema não é que você vai deixar de sentir desejo. Você é feito de carne e osso. E o sangue corre nas tuas veias. Então nós temos os desejos. Errados e certos, sim. Bons e ruins. Mas temos que aprender a controlar os nossos desejos. Que aí é a diferença. Aí é a diferença. Então aqui, Jesus foi pregado lá, crucificado, com dois malfeitores, um à direita e um à esquerda. Então o que é que fica claro para mim e para você? É que nós somos errantes, nós somos pecadores, todos nós, sem exceção. O que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 12, diz a palavra do Senhor: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Queridos, então, se você um dia achou que era algo muito bom, tome posse da palavra que diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. O fato de eu e você estarmos aqui nesta noite, celebrando a Jesus, é exatamente porque precisamos de um justo, de um puro, de um limpo, que é Jesus. De um que não cometeu nenhum pecado. Nenhum pecado. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Muitos de nós não nos perguntamos, mas por que que Jesus veio para dentro do ventre de Maria? Porque ele tinha que nascer como um homem. Mas a concepção dele foi diferente da minha e da tua. Porque nós somos filhos, em DNA, assim falando, de Adão. Do primeiro Adão que pecou. Naqueles dois, homem e mulher que lá estavam, no Éden, não havia a semente do pecado. Mas a partir do momento em que eles receberam esta semente, porque eles decidiram não controlar o seu desejo, se você voltar no texto diz, e vendo que era bom e agradável, consumiram, não contiveram o desejo deles. E de lá para cá, então, todos nós somos, dentro do nosso íntimo, pecadores. Porque nascemos com este DNA. Mas quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o DNA puro, daquele que não teve nenhum pecado. Que não cometeu nenhum pecado. Por isso que, volto a repetir, João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu irmão, aprenda, todos nós somos pecadores, ninguém aqui é melhor do que ninguém. E isso que sirva de lição para todos aqueles que muitas das vezes estão nos altares das igrejas, ou em postos melhores nas empresas, se sentindo algo diferente. A mensagem que eu deixei aqui no início foi que nós devemos fazer como Jesus Cristo, que Ele veio servir. Sirvamos. É isso que nós devemos fazer. Mudemos a nossa mentalidade. Segundo fato que Deus quer falar comigo e com você, é que Jesus veio e está aqui para nos perdoar. O objetivo de Jesus ter vindo ao mundo não foi outro senão para nos perdoar. Aqui no versículo 34 diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi Jesus quem falou isso.
Ele estava ali porque ele se pregou, deixa bem claro isso. Não foram os homens que o pregaram, ele que decidiu ir para ali. Então ele pregou-se naquela cruz. E quando lá estava, ele disse, pedindo ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu e você, muitas das vezes, estamos fazendo coisas erradas. Eu vou te dar apenas um exemplo do que eu e você diuturnamente fazemos, que é totalmente errado. Eu já tenho falado este versículo aqui N vezes, mas quando algo não dá certo, a primeira coisa que a gente faz não é dizer glória a Deus. É esbravejar, é se revoltar e se indignar. É reclamar, ao invés de dizer glória a Deus. Porque se Deus permitiu, meu irmão, é porque tem projeto, é porque tem propósito. Então Jesus, ele está aqui para me perdoar e para te perdoar. Ele está dizendo claramente, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então aprenda de uma vez que Jesus, ele está aqui, veio e está aqui para me perdoar e para te perdoar. Livro de João capítulo 3, versículo 17, diz a palavra, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eis que um menino nasceu, é Jesus. Louve e glorifique, meu irmão, porque ele veio para tirar o teu e o meu pecado. Adore-o como o único, não é como um, é como o único. É a letra O, é artigo definido. O único caminho é Jesus. O único intercessor que tem autoridade é Jesus, o nosso intermediador. É Ele quem vai me justificar e te justificar diante do Pai, apresentando o quê? A obra que Ele fez lá na cruz e o sangue dele derramado sobre mim e sobre ti. Então a primeira coisa, volto a repetir, você tem que entender que você é pecador. Seja humilde, em outras palavras, reconhecedor. Segundo, Jesus veio e está aqui para nos perdoar. Terceiro fato que Deus quer falar comigo e contigo nesta noite é: ainda hoje fazemos pouco caso do sacrifício de Jesus. Gostei da expressão que o querido amado diácono Moacir fez. Eu vou repetir para que vocês, ele fez assim, ó. Porque é um fato. Quando a nossa orelha é puxada, a gente reclama. Mas isso é um fato. Ainda hoje, eu e você, toda a humanidade, ainda faz pouco caso do sacrifício de Jesus ali. Presta bem atenção. No texto, nos versículos 35 e 36, tem as seguintes falas. Os príncipes zombavam no 35 e no 36 os soldados escarneciam. Queridos, amados, quando nós não cumprimos com a palavra de Deus, quando fazemos coisas erradas, nós estamos exatamente fazendo isso, zombando e escarnecendo de Jesus ali na cruz. Jesus estava ali, pregado por mim, por ti e por cada um desses que aqui estavam. Observe que o primeiro momento ele pede perdão porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que eles não estavam sabendo o que Jesus estava fazendo. Nem tampouco aqueles que ele tinha ensinado também tinham compreendido. Mas depois foram compreender. E o próprio Jesus disse: agora vocês ainda não estão entendendo nada, mais à frente você vai entender. E aí eu te faço uma pergunta, você que já está com uma determinada idade, se você voltar a 20 anos, se ainda for possível aí, porque pode ser que você tenha menos do que 20 anos a voltar, mas você vai dizer assim: quantas coisas que eu fiz que eu não compreendia e hoje eu compreendo. Quantas palavras a tua mãe e o teu pai falaram para você e que naquele momento você não compreendia. Você se achava, você se sentia, você retrucava, você dizia: eles não sabem de nada, eu que sei de tudo. Mas hoje você diz: o quanto eu errei. O quanto eu errei.
E você tem essa oportunidade no dia de hoje de chegar para o teu pai, para a tua mãe e pedir perdão por não tê-los ouvido. E você tem a oportunidade nesta noite, que é o principal, de pedir perdão a Deus por todas as vezes que você o desobedeceu, por todas as vezes que você não ouviu o que Ele tinha para você, por todas as vezes que você não compreendeu que Ele nasceu para pagar o meu e o teu pecado. Eles estavam ali escarnecendo, e nós também fazemos isso quando infringimos as leis divinas. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6 ao 8, a palavra do Senhor diz assim: e ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixam o mandamento de Deus. Retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Mas o que o profeta Isaías disse, vamos ler na íntegra. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor, ou seja, o seu respeito para comigo, consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Queridos, precisamos abrir os nossos entendimentos e ver o que Jesus está falando. Que dentro da igreja, muitos, porque aqui quando ele falou isso, ele falou para o povo judeu, ou seja, o povo que estava seguindo o Senhor, mas estava seguindo o quê? Da boca para fora, o seu coração. E aí eu pergunto a você, o que nós temos visto hoje dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, melhor dizendo? Um povo que tem vindo aqui honrar só com os lábios, porque quando termina o culto, ou até mesmo dentro do culto, está com a mente em outro local, pensando isso, fazendo aquilo. Quando sai do culto, volta a assistir o que não presta. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Você é uma caixa. Sendo você uma caixa, você tem uma determinada quantidade de coisas que você pode colocar dentro, que essa caixa tem compatibilidade de receber. O que é que você está colocando? Quais são as coisas que você está colocando? Você coloca tanta coisa ruim, que quando chega na hora de colocar coisa boa, não tem espaço. Vocês lembram daquela parábola que Jesus falou, acerca dos 4 tipos de solo? É exatamente isso. Você tem que ser um solo bom, então te esvazia. Te esvazies do que não presta, e só ponha para dentro o que presta. É igual aos nossos lares. A gente coloca tantas coisas dentro que não prestam, que quando a gente quer comprar alguma coisa que presta, não tem lugar para colocar. O que é que a gente tem que fazer, Neuzinha? Colocar para fora. Estou falando de mim, meus queridos, que é para vocês entenderem que eu também, como vocês, sou passivo das coisas erradas. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então, meus irmãos, ainda hoje nós estamos fazendo pouco caso. Você aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo te incomodou com tantas coisas. Mas eu te digo uma coisa, é uma pena que você não está com a caneta e o papel na mão aí para ir anotando, para você deixar de fazer. A nossa mente é falha, meus irmãos. Eu venho de uma época em que nós assistíamos o culto com um caderno, uma agenda e caneta na mão, anotando as pregações, recebendo as informações e ali anotando para depois a gente procurar fazê-las. Então para de escarnecer do sacrifício de Jesus ali na cruz. Como, pastor? Buscando na palavra de Deus e deixando o velho homem para trás e vivendo o novo homem. Amém? Quarta coisa, quarto fato aqui, para que eu e você venhamos a prestar atenção. Aqui no versículo
39 e 40, diz assim, presta bem atenção, que tinham dois malfeitores, sim, ao lado de Jesus. Amém? Um estava blasfemando e o outro repreendia a ele. Um estava detonando e o outro estava repreendendo aquele que detonava. E o que é para a gente aprender com isso? Muitos estão perdendo a oportunidade da salvação, mas outros não. Então, meu irmão e minha irmã, que eu e você sejamos esses que não estão perdendo a oportunidade da salvação. Preste bem atenção. O da direita ou da esquerda, que não é claro no texto, chegou para Jesus e, se tu és Deus verdadeiramente, tu salva-te a ti mesmo e também nos salve. Mas aí o outro chegou e disse para ele: rapaz, nós fizemos por onde merecer estarmos aqui. Os nossos malfeitos realmente nos trouxeram até aqui, mas este não. Este aí não tem nenhum pecado. Então eu e você não podemos perder as oportunidades. Quando Jesus está ao teu lado, meu irmão, como é agora neste momento, como é celebrado nesta noite pelas pessoas, a chegada de Jesus. Então ele está de novo aparecendo para você, porque você não está sabendo, mas ele todo dia está aí do teu lado. Ele todo dia se manifesta para você. Todo dia Jesus nasce, volta a repetir, e todo dia Jesus entrega a vida por mim e por você. Todos os instantes você está respirando e expirando, você está nascendo e você está morrendo. Simples assim. Então não vamos perder as oportunidades. Presta bem atenção o que diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Olha só: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o fazem, assim o adoram. Adore ao Senhor, é agora. Não perca a oportunidade. Volto a repetir, seja parte daqueles que não perdem a oportunidade. O que diz a palavra do Senhor, ainda no livro de João, agora no capítulo 1, versículo do 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perderam a oportunidade. Ele veio para aquela turma ali, mas aquela turma não recebeu. Glória a Deus por isso, amém? Porque aí nós temos direito. Porque não éramos nós estes escolhidos ali. Ele não veio para exclusivamente a mim e a você, mas como aqueles dos quais ele veio para servi-los, não o aceitaram, nós temos esse direito, privilégio. Glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus, xoxo. Queridos, nós estamos tendo vida, meu irmão. Glória a Deus. É alegria. Jesus nasceu, meu irmão, na tua vida. Abre o teu ouvido, abre o teu entendimento em nome de Jesus. Celebra esse momento de alegria, onde Deus fala comigo e fala com você. Queridos, eu quero finalizar esse quarto tópico aqui, dizendo o seguinte: ninguém vai poder alegar nada na hora do confronto. Todos temos chances. Presta bem atenção. Nós estamos falando aqui de dois malfeitores, sim ou não? Ambos estavam, sabe com quem? Com aquele que foi solto. Quem era o solto? Barrabás. Eles eram malfeitores igual a Barrabás. Barrabás foi liberado. Ficou Jesus no lugar de Barrabás. Quem era Barrabás? Diga eu. Eu e você. Ele morreu no meu lugar e no teu lugar, meu querido. Ele morreu no nosso lugar. Então ficaram dois.
Os dois tiveram as mesmas oportunidades. Um estava pregado do lado esquerdo e o outro estava pregado do lado direito. A única diferença que tem é essa, que era um estava na esquerda, outro estava na direita. Mas ambos estavam ao lado de Jesus. Ambos estavam tendo as mesmas oportunidades. Você está tendo a mesma oportunidade que eu tive, que eu estou tendo. E se eu continuar vivo, que eu também continuarei tendo. Então, quando chegar diante de Deus, você não vai poder dizer: Senhor, é o seguinte, eu cometi esse pecado porque ninguém me avisou. Não existe isso. Todos nós já fomos um dia avisados. Todos nós. Sem exceção. Se você não entrar nos céus, é porque você decidiu não aceitar a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E quando eu digo aceitar, é receber de fato e de direito. Você aceitar, não existe isso, porque Ele foi quem nos aceitou da forma como nós estávamos. Mas nós temos que recebê-lo, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, senão eu não entrarei. Mas se você abrir, se este alguém abrir, Ele diz que Ele entrará, e presta atenção à sequência: e eu cearei com Ele, e Ele ceará comigo. Esse é o Jesus que nós estamos falando nesta noite. É o Jesus que dá a oportunidade igual para todos, sem exceção. Não existe ninguém que não tenha a oportunidade de se entregar ao Senhor Jesus. Agora, aos que não querem e aos que querem. Então, que eu e você sejamos, volto a repetir, aqueles que não vão perder esta oportunidade. Quinto fato que Deus quer comigo e contigo ministrar. No versículo 42 e no versículo 43, tem mais duas falazinhas que eu quero exaltar aqui. No versículo 42, ele diz assim: Jesus... O malfeitor disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Lembra-te de mim. E no 42, olha o que Jesus Cristo disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, presta atenção. Quando nós buscamos de coração a Deus, nós o achamos. Aquele ali achou a Jesus, sim ou não? Porque Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, mas por quê? Porque ele buscou de todo o coração dele. Você e eu temos que fazer isso. Buscar a Deus de todo o coração e nós o acharemos. Veja o que diz a palavra do Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Isso aqui é o profeta, outro profeta, agora Jeremias. É Deus falando através da vida dele, é Deus que está dizendo para mim, está dizendo para você, Moacir, esta noite: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, busque a Deus de todo o teu coração, que você vai o achar. E eu quero dizer para vocês que no aprisco ao qual nós estamos, Deus está cuidando, mas Ele tem muitas outras ovelhas em outro aprisco, em outros apriscos. Foi Jesus quem disse. Importa que eu vá buscar estas outras ovelhas. Quais são esses apriscos, pastores? Queridos, nós, tecnicamente falando, achamos que os evangélicos estão salvos. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte, que no meio evangélico, infelizmente, tem muitos que estão deixando. Aí outros dizem que os hebreus, judeus, estão salvos. Queridos, eu quero dizer que tem deles, muitos, que não estão. Aí os católicos dizem, porque nós os católicos, eu te digo que lá tem um bocado que vai também perecer. Porque Deus, eu acabei de ler ainda há pouco, Ele busca os verdadeiros. Os verdadeiros. E Ele vai se demonstrar em qualquer que seja a religião que a pessoa esteja, porque a religião é coisa do homem, mas Jesus Cristo é coisa de Deus.
Jesus Cristo é coisa de Deus. E aqui ninguém prega religião. Quando Deus colocou no meu e no coração do pastor, foi de nós pregarmos aqui, como a gente insistentemente repete, pregar a palavra, é pregar o evangelho, é pregar Jesus. É isso que nós estamos aqui pregando todas as noites que aqui nos reunimos. Jesus vivo, não morto. Jesus salvador, não condenador. O Jesus que decidiu esvaziar-se da sua glória e vir morrer por mim e por você. Como é que eu não vou buscar com todo o meu coração esta pessoa? Eu tenho que fazê-lo. Esquece carro, esquece casa, esquece trabalho, esqueça tudo, meu irmão. Pastor, mas aí, peraí, aí você pegou pesado. Foi? Eu peguei pesado? O teu problema é com Jesus, querido. Foi Ele quem disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque a Deus com todo o teu coração, que tu vai o achar. Que tu vai achar Jesus, meu irmão. Tu vais achar Jesus. Não há quem o procure e não o encontre. Porque Jesus está em mim, está em você. E Ele se revela. Amém? Sexto fato para a gente aqui estudar, meditar, receber. No versículo 45 tem uma frase que ela é tremenda. Presta atenção. E rasgou-se ao meio o véu do templo. O que quer dizer isso? Quando o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, bem no meio, é que nós temos livre acesso a Deus. Jesus é o nosso intermediador, ponto. Mas eu e você, nós temos direito a falar direto com Deus. O véu do templo aqui, queridos, é o que separava o lugar santo do Santíssimo. Ou seja, lá no Santíssimo só podia adentrar quem? Os sacerdotes. E na verdade só entrava o sumo sacerdote, ou seja, era o melhor dos sacerdotes, era o que entrava lá. Porque senão era fulminado diante da glória do Senhor. E o que é que Jesus Cristo fez? Ele rasgou isso aí, e hoje eu e você, a gente contempla a glória do Senhor. Por isso que a glória dele está aqui, por isso que a glória dele se manifesta na minha e na tua vida, toda vez que a gente o busca de fato e de direito. Então, meus irmãos, hoje nós temos livre acesso. O que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, no teu secreto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ele mandou você entrar onde, meu querido? No teu quarto. O quarto é o secreto, é o lugar santo dos santos. Você conversar com quem? Com João, com José, com Maria, com Raimunda? Não, ele mandou você falar direto com quem? Com Jesus, com Deus. Você tem que fazer isso, meu irmão. Você não precisa mais de nenhum intermediador. É como se você quisesse falar comigo, tivesse o número do meu telefone, mas você ligasse para minha esposa para poder marcar uma hora para falar comigo. Não existe isso, meu irmão. O véu do templo foi rasgado. O véu do templo foi rasgado. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala exatamente de Jesus, que é aquele que intercede por mim e por você, que ele intermedia, ou seja, o sangue dele. Presta bem atenção no que diz a palavra, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. José, pois... Pronto, amém. Que eu esqueci de apagar aqui. Amém? Então só existe um, a saber, Jesus. Então Deus, Ele não quer mais que eu e você precisemos de nenhuma outra pessoa. A única pessoa que nós precisamos, eu volto a repetir, que é o motivo de estarmos aqui, é Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. E os homens decidiram essa data para nós comemorarmos o dia do nascimento. Então é esse que está nascendo. E que também vai ser crucificado no dia de hoje. Por mim e por você, que nós estamos aqui falando. Então aprenda, nós temos livre acesso a Deus. Não vá mais. Ah, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Querido, eu posso orar por você. E irei orar por você. Mas você precisa que você ore por você.
É você que tem que conversar com Deus. Eu uma vez conversando com um pastor aqui, Deus nos trouxe uma revelação tremenda. Jesus Cristo, quando terminou ali o jantar, aquela grande e maravilhosa ceia, que reuniram-se com ele 12 homens, dos quais um tinha uma missão terrível, que era entregá-lo, e assim o fez. Ele foi para o Getsemane levando os outros 11. Quando chegou lá no Getsemane, o que é que ele fez? Ele, dos 11 que foram com ele, ele pegou apenas 3, deixou 8, e pegou os 3 que são mais próximos, e os levou adiante e pediu que eles intercedessem com ele. Mas aí eu te pergunto, vamos interceder e ficar os 4 aqui? Não, Jesus Cristo afastou-se e foi sozinho ter com Deus. Ou seja, é você que tem que ter o contato direto com Deus, meu irmão. Nós vamos aqui interceder como igreja? Vamos, mas é você e Deus. Buscai e me achais, quando me buscardes de todo o vosso. Eu vou colocar agora para a segunda pessoa do singular, vou tirar do plural, porque ele está falando para todo mundo, mas agora eu vou falar exclusivamente para você que está me ouvindo. Buscar-me-á e me achará, quando tu buscardes de todo o teu coração. Deus, Ele quer que você busque a Ele. Outras pessoas, amém, mas você tem que depender única e exclusivamente de Deus, Jesus. É Jesus quem vai intermediar a mim e a você. Ele é o nosso justo juiz, nosso advogado, perdoe. Amém? E o sétimo e último fato que nesta noite eu quero aqui com você aprender um pouco mais, é que confies a Deus a tua vida. Presta bem atenção no versículo 46, o que diz a palavra do Senhor. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que é que Jesus Cristo fez? Ele entregou o espírito dele a Deus. E após ele ter feito isso, diz a palavra que ele expirou, ou seja, ele deu o sopro de vida de volta para o nosso Pai. Queridos, se você for buscar mais a fundo, aqui a tradução, onde fala este momento que ele diz, eu entrego. Esse entregar aqui, se você buscar na raiz da palavra, ele tem um sentido de depositar. Ou seja, se eu faço um depósito no banco, depois o que é que eu faço? Eu saco. Eu tomo de volta. Eu recebo de volta. O que é que Jesus Cristo fez? Ele confiou em quem? No Pai. Ele entregou a Deus. E quando ele estava falando isso aqui, ele estava falando de um salmo. Salmo 31, no versículo 5. Tá registrado, pastor. Livro de Salmo, capítulo 31, versículo 5, diz assim, a palavra do Senhor. Deixa o pastor botar para vocês que estão nos assistindo. Aleluia. Presta atenção. Salmo 31, versículo 5. Entrega nas tuas mãos, entrego, deposito o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. O que é remiste? Devolve-me. O Senhor me devolve. Então o que Jesus Cristo estava fazendo era o seguinte: Senhor, eu entrego o meu espírito a ti. Entrego, porque eu sei que o Senhor vai me devolver. E o que é que diz a palavra do Senhor? Que Jesus voltou. Quando voltou, ele disse o quê? Eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. No terceiro dia ele fez o quê? Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então, meu irmão, confia. Confia a tua vida. Não é apenas os teus bens, não é apenas a tua família. Confia a tua vida. O teu maior patrimônio é a tua vida. Entrega a tua vida, o teu caminhar, o teu pensar, o teu agir, o teu falar. Entrega nas mãos do Senhor. Confia nele. O
que diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entregas o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Presta atenção, entrega o teu caminho e o Senhor o fará. Tudo ele vai fazer para você, meu irmão. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, todas as coisas te são acrescentadas. E para você ter mais certeza do que Deus quer que eu e você façamos, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Qual é o primeiro mandamento, meu querido? Amar a Deus acima de todas as coisas. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nem entrou, nem penetrou no teu coração, no teu entendimento, as coisas que Deus tem preparado. Então, meu irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje, entrega verdadeiramente a tua vida nas mãos do Senhor. Que tudo Ele vai fazer. Ele vai fazer até o peru de Natal da tua casa não ser todo perdido. Porque Ele vai fazer com que alguém chegue lá. E é por isso que você tem que dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que você tem que dizer, queridos? Porque a palavra de Deus fala para mim e para você que muitas das vezes nós estamos andando atribulados, nervosos, e a palavra de Deus diz assim: homens, mulheres de pequena fé, vocês estão comigo. Ele diz para mim e para você: vocês estão comigo. Eu venci tudo que tinha que ser vencido. Todo o transtorno aqui do mundo, todos os pecados aqui do mundo, eu venci o mundo. Vocês estão comigo. Tenham fé. Tenha fé. A palavra de Deus diz para mim o que são as breves e momentâneas aflições que nós estamos passando porventura neste período aqui desta terra, diante de toda a glória que nos espera. Quem é o teu, quem é o meu exemplo? Não é Jesus? Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele foi para a cruz, morreu por mim e por ti, e ressuscitou. E o menino Jesus nasceu. Ponto. Não tenhamos mais dúvidas quanto a nossa vida, o nosso viver, o nosso caminhar. O mundo está completamente perdido, queridos. Problema do mundo. Quem não pode estar perdido é você. Ensina para o teu filho, ensina a tua filha. Conversa com teu pai, conversa com a tua mãe, com teu irmão, com teu primo. Conversa com a tua família, a tua parentela. Prega Jesus, fala de Jesus vivo. E deixa que eles sejam ministrados pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que é o que nos convence do pecado. Não foi homem que me convenceu do meu pecado. Moacir, não foi um homem que convenceu você do teu pecado. O homem foi um vaso para falar a palavra de Deus, para que ela entrasse em você. E o Espírito Santo, este sim, foi quem te convenceu. Foi este que te consolou. Foi este que te conduziu. Por isso que eu já trouxe uma outra pregação. A única pessoa que pode interferir no projeto de Deus, na própria vida, é você mesmo. O projeto de Deus na minha e na tua vida, ninguém pode interferir. Só eu e só você. Então que nesta noite, meus irmãos, que é uma noite de celebração, que a gente saia daqui verdadeiramente crendo que o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso general de guerra, Ele está no controle de tudo. E para isso, meu querido, eu peço a você encarecidamente, guarda na tábua aí do teu coração esse versículo. Presta atenção. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Presta atenção. Em tudo dai graças, ou seja, por tudo você dê glória a Deus, porque presta atenção, porque esta é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Agora presta atenção, em Cristo Jesus,
para comigo e para contigo, para conosco. Vamos guardar isso, meus irmãos, e que a partir de hoje, eu sempre tenho dito isso aqui, Deus tem usado tanto a minha vida para falar isso, às vezes eu fico imaginando o que é que não vai acontecer lá na frente, mas o que aconteceu, eu vou dizer glória a Deus. Foi um câncer que você acabou de descobrir? Glória a Deus. Foi um efizema pulmonar? Glória a Deus. Foi uma cirrose hepática? Glória a Deus. Foi o dedão do pé que encravou? Glória a Deus. É uma dor, glória a Deus, irmão. É melhor você dar glória do que você murmurar. Ah, a dor é forte, pastor. Mais forte é o Deus que está te servindo, que te ajuda, que te conforta. É fácil? Não. Mas eu digo uma coisa para você. É melhor você sorrir do que você chorar. É melhor você sorrir do que você chorar. Em todos os aspectos. Até biologicamente, a gente movimenta aqui menos músculos e sente a alegria. Joga-se endorfina, e mais fina, um monte de substâncias. Então, meus irmãos, que nesta noite a gente verdadeiramente ouviu uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Então, nesta noite de celebração de Santa Ceia, nesta noite de celebração do nosso Deus,